Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo pra vocês mais um vídeo com informações atualizadas do nosso timão hoje. Bora ver aqui as últimas notícias do Corinthians, informação sobre a SAF, informação também sobre patrocínio envolvendo o estádio da Neoquímica Arena. Comenta aqui abaixo o que você acha de tudo isso. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Voltamos com o Globo Esporte para falar do Corinthians. Olha que bonitinha essa arte aqui, né? Além do treinamento físico, os atletas estão treinando o cérebro também. Então você confere aí a matéria do Plácido Berci. Tudo começa pelo pensamento. Esse quadro fica aqui na academia do Centro de Treinamento Joaquim Grava para lembrar os jogadores que a parte mental é fundamental no jogo. E agora a gente vai apresentar para vocês essa sala de treinamento cognitivo que o clube inaugurou nesse ano. Esse é o Lulinha Tavares. Formado em educação física, ele trabalha no Corinthians como preparador mental. Treinar aspectos como atenção, reação, visão periférica, controle de impulsividade, que auxilia na tomada de decisão, que é a nova fronteira de desenvolvimento do atleta. São mais de 20 atividades possíveis na sala. Nada obrigatório para os jogadores. Mas aos poucos, a adesão está aumentando. Eu até brinco com o Lulinha, né, que eu tinha medo antes de ir lá, que o pessoal fazia, já era mais experiente fazendo e tal. Controle de impulsividade, agilidade, reação, tudo, cara, tem sido muito positivo para nós e todos os dias que a gente faz alguma ativação, grande parte do grupo tenta passar ali para fazer algumas coisas e tal, para poder estar com a cabeça um pouco mais ativa para a hora do treino ali. Uma das ativações é essa aí. 1 minuto para encostar no máximo possível de ciclos na tela. Nós criamos um ranking, onde há uma competição entre eles. O Guinegão está em primeiro nesse exercício. 114 toques em 60 segundos. E ele já sente uma diferença nos jogos. Eu acho que nas tomadas de decisões, né? Às vezes acontece de estar no final do primeiro tempo, final do segundo tempo, que é um momento que você precisa mais de concentração. Eu acho que isso ajuda um pouco, sim. Mas o atacante prefere uma outra atividade. O óculos, né, que sai piscando lá, então eu acredito que eu entro mais um pouco atento nos jogos. Ele já está fazendo no nível 6. Para um atleta iniciante, é fantástico. Posso colocar para ver o nível de dificuldade Pode que o Guinegão colocar. está enfrentando já? Pode. Esse é o nível 6. É. Vou tentar explicar o que é a visão. Fica piscando muito rapidamente, você não enxerga quase nada. Você vai ter que tocar na bola. E antes de tocar na bola, você vai ter que dizer a letra. Letra A, vai bater com a perna direita. Letra B, você escolhe a perna, dá um salto. Letra C, direita. D, esquerda. Você fala assim, ó. É assim, ó. A, B, C, D, com óculos. Não vou nem me arriscar a fazer isso, Lulinha, que eu vou passar vergonha aqui no Globo Esporte. Ó, vou te falar. O negócio não é nada simples. Tudo errado. Peguei um! Aê! Fui aprovado ou não? Aprovadíssimo. Não, só... No esporte de alto nível, cada mínimo detalhe conta demais. Bom, já começo com essa boa notícia, né? Porque depois de 6 meses, a torcida ou as torcidas organizadas do Corinthians foram liberadas para estarem presentes com os seus instrumentos, com faixas, bandeirões, instrumentos, tudo que for possível, né, para que as torcidas organizadas possam fazer a sua festa. Uma punição que já durava 6 meses depois da final do Campeonato Paulista, com sinalizadores e tudo aquilo que aconteceu lá no derby, que resultou no título paulista do Corinthians, isso lá no dia 27 de abril. Pois bem, a Federação Paulista conseguiu, né, através do Ministério Público, essa liberação e autorizou para que as organizadas do Corinthians, através de uma portaria, fossem liberadas a partir já desse domingo. Então, no jogo contra o Grêmio, todas as organizadas do Corinthians poderão levar os seus bandeirões, as suas faixas, os seus instrumentos para poderem fazer a sua festa normalmente. Trata-se de uma ótima notícia para a torcida depois de um longo e tenebroso inverno, né? 6 meses sem poder estar presente de uma forma mais plena, né? De uma forma mais completa. Justamente contra o Grêmio, hein? Que coisa. Vamos lá. Falando desse jogo contra o Grêmio, também o Memphis Depay conseguiu regressar do Rio de Janeiro, treinou normalmente, né? A diretoria tratou o episódio com normalidade, né? Porque houve sempre uma conversa e ele só não pôde voltar por conta de uma impossibilidade de teto, né? Tanto pela condição climática aqui em São Paulo, quanto pela situação caótica que vive o Rio de Janeiro com a operação policial lá
ou com as operações. Mesmo assim, ele conseguiu embarcar ainda durante a noite e nessa quarta-feira participou da atividade normalmente o Memphis Depay, tá? Assunto resolvido. O Hugo Souza, a gente teve um pequeno avanço, ou seja, ele ainda se recupera da sua luxação no ombro, mas ele foi para campo, mas não treinou com os companheiros, treinou em separado. Então é um passo adiante da fisioterapia, né, do processo lá em que ele fica fazendo um tratamento lá para poder recuperar os movimentos para estar no campo. Mesmo assim, não é uma atividade normal juntamente com os demais companheiros que possa garantir ele para o jogo. É uma atividade separada. Pode ser que nesta quinta e sexta-feira ele ainda consiga trabalhar com o grupo. E aí, se isso acontecer, o Hugo Souza estará confirmado para o gol do Corinthians no jogo contra o Grêmio. Se não, Felipe Longo será o titular mais uma vez, assim como foi contra o Vitória e contra o Santos. Contra o Santos, o Hugo estava na seleção. Contra o Vitória, ele já estava com esse problema. E agora a gente está na expectativa se ele recupera ou não. Então, os próximos dias vão dizer se o Hugo Souza vai estar apto ou não, mas ele avançou no processo de recuperação. Vamos acompanhar. Agora, a principal notícia foi que o pessoal da Safiel, finalmente, eles foram recebidos pela diretoria do Corinthians, tanto o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, quanto pelo presidente Osmar Stabile. Vocês lembram, eu falei aqui ontem, na apresentação do projeto da Safiel, de que o projeto, a proposta da Safiel seria apresentada ainda na tarde da terça-feira, no Parque São Jorge, para o presidente do Corinthians. E, de repente, eles tiveram a informação que o Stabile não estaria por lá, que não tinha agenda e que eles não seriam recebidos. Então eles mandaram um e-mail. Foi isso que aconteceu. O Carlos Teixeira, que é talvez o principal representante, junto do Eduardo Salucci, os dois ali que estão encabeçando o projeto da Safiel, eles haviam, não sei se reclamado, mas argumentado, né, de que assim, estavam tentando se reunir com a diretoria e isso não havia acontecido. Por que eu falo que a torcida do Corinthians ela é muito importante nesse momento? Porque a pressão popular ela pode mudar os rumos do clube a partir de agora, nos próximos dias e nos próximos meses. Eles foram recebidos no dia seguinte. A torcida se manifestou contra essa espécie de má vontade, pelo menos é o que passava, era a impressão que passava, do Tuma e do Stabile, de não receberem os representantes da Safiel. Isso foi, digamos que, convertido em 24 horas. Eles foram recebidos. Então, assim, eu acho que a torcida do Corinthians vai ter um papel fundamental em pressionar. Repito, eu não sei se a Safiel é o melhor modelo, é a solução. Mas, nesse momento, é o que se apresenta para poder resolver. Porque é muito fácil você, enfim, dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esses caras estão chegando lá e dizendo, a gente quer resolver o problema. Não dá para pelo menos ouvir? E foi o que aconteceu. O Romeu Tuma Júnior e o Osmar Stabile receberam o Carlos Teixeira e o Eduardo Salucci, os representantes da Safiel. Eles conheceram o projeto, fizeram esclarecimentos, fizeram perguntas, questionamentos e prometeram que haverá uma apresentação desse projeto para todos os conselheiros, para que eles estejam aptos do que se trata, com mais afinco, com mais profundidade. Existe também uma ideia, pelo menos foi isso que foi colocado numa reunião que durou quase 3 horas, de que o foco agora da diretoria está em aprovar a reforma do Estatuto. Só que essa reforma do Estatuto ela não beneficia a Safiel e nenhuma SAF, porque já falamos aqui, pelo menos no projeto de SAF que consta nessa reforma estatutária, prevê 51% do clube associativo e 49% de um investidor. E isso afasta qualquer investidor, inclusive a Safiel. Eu ainda quero saber como bateu na Safiel esse modelo e se eles têm esperança de que esse projeto, que ainda pode ser alterado, pode ser revisto, pode ser completamente modificado numa Assembleia Geral para os conselheiros em novembro e depois no pátio em dezembro, como é que bateu neles?
se eles estão confiantes de que isso possa mudar, se eles entenderam isso como natural, se eles vão entrar no clube, se eles acham que vão entrar no clube mesmo tendo 49% dos investimentos, sendo que 51% o controle total majoritário ainda será do clube, ou seja, dessas pessoas que estão lá. E é por isso que eu digo para vocês que nos próximos dias, já está agendado, tá? Um papo com o pessoal da Safiel. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês para tirar todas as dúvidas desse projeto, né, que pretende ser uma solução para o Corinthians. Eu vejo com muito bons olhos, mas é claro que tem muitas dúvidas, né, para a gente saber primeiro, se eles realmente vão conseguir fazer aquilo que eles querem, porque eles têm que superar uma barreira aí que não é fácil, é uma barreira política entranhada dentro do clube. E por isso que eu digo, o torcedor, ele tem o poder. Ele tem o poder e ele vai precisar se mexer. Porque se depender de algumas cabeças que estão lá dentro, a coisa não vai andar, tá? Mas enfim, acho que a Safiel está avançando gradativamente, né? Já existe um anteprojeto de uma reforma estatutária que prevê a colocação de uma SAF. Já existe agora uma visita, né? Já houve um conhecimento, beleza, recebemos aqui e tal, meio que numa reunião protocolar, mas ok, acho importante. Depois vai ter uma apresentação para os demais conselheiros e tem muita gente ali que torce o nariz, que vira a cara, que não quer saber, mas eles vão ter que ouvir, pelo menos ouvir. Agora, para passar no conselho, vai precisar de uma pressãozinha aí fora. Senão, eu não sei se passa não. Mas tudo isso a gente vai dirimir nos próximos dias, nos próximos meses. Vocês acham que pode ser uma solução? A Safiel? O que vocês acham disso tudo? Vai passar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. Agora, outra polêmica aí, envolve futebol brasileiro. Memphis Depay, hein? O Memphis faltou ao treino de ontem, ele estava no Rio de Janeiro, tentou voltar de helicóptero, não conseguiu, enfim. Hoje voltou e participou da atividade. Olivia, você tem informação pra gente? O que aconteceu? A gente tem acompanhado todos os problemas da segurança pública que o Rio de Janeiro vem passando. Tinha uma questão do mau tempo também, né, que dificultou a volta do Memphis da folga. Mas fato é que ele tinha um compromisso, que era estar com seus companheiros treinando aqui em São Paulo. E, claro, ele tem que ter essa responsabilidade de estar presente, né? Como isso foi? Ele voltou? Como que isso foi visto dentro do clube? Se o clube tá tudo bem, imprevistos acontecem ou se pegou mal? E é o Memphis que vem acumulando algumas polêmicas aí. Lu, tudo foi resolvido, né? Ontem mesmo o Memphis já pegou, né, um avião rapidinho, chegou em São Paulo, hoje já treinou normalmente, tem aí as imagens dele da agência Corinthians treinando com a equipe, já se reapresentou. E assim, esse assunto é dado como encerrado, mas é importante ressaltar que fica aí essa desconfiança, né, no atleta, porque já é a segunda vez em poucos meses que acontece alguma situação extraordinária, né, uma situação diferente e que o Memphis acaba perdendo o treino e tudo bem, né? Se justificou, ficou em contato com a diretoria ontem durante toda a questão, né, do helicóptero que não conseguiu sair lá do Rio de Janeiro, tinha a questão do mau tempo, também toda a situação com o crime organizado no Rio, tudo isso interferiu de fato e houve comunicação do atleta e é por isso que nenhuma punição está prevista para o Memphis. Mas essa rusga começa também a atingir outras questões. E aí, no caso, é o elenco, que alguns jogadores entendem que o Memphis tem um tratamento diferenciado, sim, por conta do status dele. E isso é um ponto que o próprio Fabinho Soldado sempre blindou muito o Memphis, sempre foi um cara de blindar muito o Memphis. E essa postura do Fabinho Soldado também é uma das coisas que coloca ele em xeque nessa trajetória que pode se encerrar em dezembro com o fim da temporada. É muito provável que o Fabinho Soldado seja demitido do Corinthians. Então, é uma situação delicada, traz um pouquinho desse protecionismo, né? O Fabinho Soldado foi lá na Holanda, foi lá na Europa buscar pela mão
o Memphis Depay, e também há uma cobrança sobre o futebol dele, né? Que ele precisa jogar mais, precisa entregar mais em campo, ficou lesionado aí durante um tempo. Todos esses pontos começam a pesar para o Memphis Depay, que, apesar de tudo, ainda é um dos melhores em campo sempre, né, pelo Corinthians. E quando começa a incomodar os outros jogadores, o problema começa a aumentar, né? Mussete, como eu falei, né, gente, imprevistos acontecem, né? Isso pode rolar. E ele conversou todo o tempo com a diretoria, avisou, falou, gente, estamos tentando decolar daqui, não tá dando. Então, assim, ele avisou, ele justificou e tudo isso foi entendido. Mas, por outro lado, eu entendo que a responsabilidade é dele de estar lá, né? Ele poderia se precaver um pouco mais, Exato. voltar com antecedência, não sei o que poderia ser feito. Mas, enfim, não estou falando que é uma situação grave, mas que cabia a ele tentar resolver. Mas acho que o que pesa mais é, de fato, algumas polêmicas que foram se acumulando, né? Teve um post recentemente lá na Bahia, né? Lívia, que também não pegou muito bem, que ele fez lá na praia. Teve essa questão do que ele já faltou a um treinamento. Então, o Mussete é um jogador... E é sempre pós-folga, né? Sempre nas folgas, né? Sempre depois das folgas. Especialmente no outro treinamento que ele faltou, ele deu a justificativa dele, que ele achava justo ele ter faltado. Mas, enfim, são episódios que vão aumentando, né? Se acumulando. E ainda tem essa discussão dentro do elenco, que não chega a ser uma discussão, né? Mas algum incômodo dentro do elenco, isso me chama a atenção, de que é um jogador que tem regalias. Isso não costuma pegar muito bem em vestiário. Nem um pouco. Isso é um grande problema. É o que ocorre em grandes atletas que, a princípio, ele é tão legal, ele é tão galera, e depois as coisas começam a pesar, porque o cara ganha mais e treina menos. No caso do Memphis, por esse contexto, e claramente existe um problema de segurança pública no Rio de Janeiro que está afetando muita gente, dá para entender. O problema é que é sempre com o Memphis. Se fosse o José Martinez que fizesse isso agora, eu acho que seria outro tipo de tratamento. Se fosse o Breno Bidon, você falaria, o Bidonzinho nunca faria isso. Com o Memphis fica aquela questão, será mesmo que ele não poderia ter dado um jeito? Já haveria ali uma regalia que era estacionar, o cara pousaria no CT, que já é diferente de outros atletas, porque é o Memphis, porque ele pode. Só que quando ele não cumpre algo que já estava sendo diferente, o tratamento já é diferente, mesmo assim ele descumpre, eu acho que vai gerar uma pressão interna para ele, uma cobrança ainda maior ao Fabinho e um olhar meio torto do torcedor, o que é natural. Dá para entender esse contexto, mas como é logo com o Memphis, eu acho que só tem dois jogadores ali que a gente olharia torto para um episódio desse, o Memphis e o Martinez. É isso, né? Então aí mais um episódio, mas assim, tudo resolvido, pelo menos esse é o discurso do Corinthians agora. Até a próxima polêmica. Até a próxima, né? Porque sempre tem uma próxima. A gente sabe que é delicado, né? Essa situação do Memphis é muito delicada por conta do salário, né?